Hoje, estamos trazendo algumas das suculentas mais exóticas e raras do mercado. Neste vídeo, apresentaremos suculentas com cores e formas únicas, com suas folhas roxas escuras e bordas rosadas. Mas não se engane, as 5 últimas são as verdadeiras joias deste vídeo. Então, prepare-se para descobrir as suculentas mais raras e impressionantes que o mundo das suculentas tem a oferecer. Não perca nenhum detalhe, pois essas plantas vão deixar você surpreso e querendo adicionar todas elas à sua coleção. É uma planta herbácea perene pertencente à família Crassulaceae, originária da Europa e Ásia. É uma variedade de Sedum spurium, caracterizada por suas folhas verdes variegadas de branco cremoso e flores em tons de rosa avermelhado. Em termos de reprodução, a Sedum spurium variegata pode ser propagada por sementes ou por divisão das mudas. Se propagada por sementes, pode levar até 3 anos para florescer. Já a divisão de mudas pode ser realizada a qualquer momento durante a primavera ou outono. A Pachiveria Rosicrown é uma suculenta híbrida obtida a partir do cruzamento entre duas outras suculentas, a Pachyphytum bracteosum e a Echeveria derenbergii. Ela é conhecida por suas folhas carnosas, em forma de roseta, que apresentam uma coloração verde azulado e uma borda avermelhada. Esta suculenta é uma excelente escolha para quem quer adicionar um toque de cor e textura ao jardim ou ao ambiente interno. É uma planta resistente ao frio e ao calor, mas é importante protegê-la de geadas extremas. Em termos de reprodução, a Pachiveria Rosicrown pode ser propagada por sementes ou por divisão das mudas. Ela levar até 2 anos para florescer. Já a divisão de mudas pode ser realizada a qualquer momento durante a primavera ou outono. A Graptoveria Super Primavera é fácil de cultivar e não exige muitos cuidados. Ela prefere sol pleno ou meia sombra e solo bem drenado e arenoso. É importante não regar em excesso, pois essa planta é sensível ao apodrecimento da raiz. É recomendado regar apenas quando o solo estiver completamente seco. A Graptoveria Super Primavera é uma planta de baixa manutenção e com uma aparência atraente, o que a torna uma escolha popular entre os amantes de suculentas. Além disso, ela é capaz de se adaptar a uma variedade de ambientes, incluindo jardins de pedra, vasos e canteiros de jardim. É uma planta que também pode ser usada em arranjos e composições de suculentas, devido à sua beleza e textura. Pode levar até 2 anos para florescer. Já a divisão de mudas pode ser realizada a qualquer momento durante a primavera ou outono. Espero que você esteja gostando desse conteúdo. Temos muitos outros vídeos sobre cuidados com plantas, desde o cultivo até a floração. Um deles, 12 plantas que precisam de muito cuidado em períodos de chuva. Confira a lista. Você sabia que os crótons colocam flores e para isso acontecer eles precisam de adubo específico que estimula a floração? Recomendo assistir esses vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber as atualizações e ficar por dentro de todas as novidades. A Echeveria Iron Fist é conhecida por suas folhas carnudas e espessas, em forma de roseta, que apresentam uma tonalidade verde acinzentada com uma margem avermelhada ou marrom. A Echeveria Iron Fist é fácil de cultivar e não exige muitos cuidados. Ela prefere sol pleno ou meia sombra e solo bem drenado e arenoso. É importante não regar em excesso, pois essa planta é sensível ao apodrecimento da raiz. É recomendado regar apenas quando o solo estiver completamente seco. É uma planta de baixa manutenção e com uma aparência atraente, o que a torna uma escolha popular entre os amantes de suculentas. Além disso, ela é capaz de se adaptar a uma variedade de ambientes, incluindo jardins de pedra, vasos e canteiros de jardim. É uma planta que também pode ser usada em arranjos e composições de suculentas, devido à sua beleza e textura. Assim como outras suculentas, a Echeveria Pink Tips é uma planta de baixa manutenção, resistente e durável, capaz de se adaptar a diversos ambientes. Ela pode ser cultivada tanto em interiores como em exteriores, desde que receba luz solar adequada e seja protegida do frio intenso.
Esta suculenta é perfeita para quem busca uma planta que, além de bonita e fácil de cuidar, ainda ofereça florescimento e um toque de cor ao ambiente. A Echeveria Pink Tips é uma suculenta que apresenta folhas carnudas e espessas, em forma de roseta, com uma coloração verde clara, e que possuem uma ponta rosada, o que confere um charme especial à planta. A Anacampserus rufescens é conhecida por suas folhas delicadas e coloridas, que formam pequenas rosetas compactas e que podem variar de tons verde claro a rosa avermelhado. Uma característica interessante da Anacampserus rufescens é que suas folhas podem mudar de cor dependendo da quantidade de luz que recebem. Quando cultivada em ambientes com pouca luz, suas folhas tendem a ser mais esverdeadas, enquanto em ambientes mais iluminados, a planta apresenta uma coloração mais avermelhada. A Echeveria Lavie Rose é uma suculenta que se destaca pela sua beleza única e pela combinação de cores impressionante. Esta suculenta tem uma roseta densa e compacta de folhas carnudas, que são de um rosa pálido no centro e vão gradualmente se tornando rosas mais escuros em direção às bordas. As folhas da Echeveria Lavie Rose são dispostas em camadas, criando uma aparência tridimensional interessante. Elas são carnosas e possuem uma textura suave e aveludada. O centro da roseta é geralmente mais apertado e mais claro, enquanto as bordas são mais largas e mais escuras, criando uma aparência em degradê. As folhas da Echeveria mechensis são geralmente verde-acinzentadas, com uma textura cerosa e uma borda levemente arredondada. As folhas crescem em um padrão espiralado, criando uma aparência única e interessante. Esta suculenta prefere sol pleno ou meia sombra e um solo bem drenado. Ela é resistente e pode tolerar períodos curtos de seca, mas é importante evitar o encharcamento do solo, que pode levar ao apodrecimento das raízes. Durante o verão, a Echeveria mechensis pode produzir hastes florais altas, com pequenas flores em forma de sino nas cores rosa, laranja ou vermelho. Esta suculenta é uma planta de crescimento lento, mas pode se espalhar gradualmente, formando uma colônia. As folhas da Echeveria Linda Jean são verde claras com bordas levemente serrilhadas e uma borda fina de coloração rosa suave. O centro das folhas tem um tom levemente arroxeado que se estende para as pontas. Essa suculenta pode atingir até 20 cm de altura e 15 cm de diâmetro. Ela é uma planta de fácil cultivo, que requer luz solar direta ou indireta e solo bem drenado. A Echeveria Linda Jean não tolera o excesso de água, portanto, é importante não deixar o solo encharcado e regar somente quando o solo estiver seco. A Echeveria Linda Jean é uma ótima opção para decoração de ambientes internos e externos, como vasos, jardineiras ou canteiros de jardim. Ela pode ser utilizada em combinação com outras suculentas, criando uma composição colorida e interessante. Echeveria Madila é uma suculenta híbrida que apresenta uma aparência única e encantadora. Ela é resultado do cruzamento entre duas espécies de suculentas, a Echeveria finis e a Echeveria gibbiflora. Esta suculenta cresce em forma de roseta, com folhas grossas e carnudas, que podem chegar até 15 cm de comprimento e 10 cm de largura. As folhas da Echeveria Madila são verdes escuras, com uma borda levemente arroxeada e uma textura veludada. A borda das folhas é irregular, criando uma aparência única e interessante. Esta suculenta prefere sol pleno ou meia sombra e um solo bem drenado. Ela é resistente e pode tolerar períodos curtos de seca, mas é importante evitar o encharcamento do solo, que pode levar ao apodrecimento das raízes. A Echeveria Gib Rosa Nortena é uma suculenta com uma aparência distinta, originária das áreas montanhosas do México. Ela é caracterizada por uma roseta compacta de folhas carnudas e suculentas, com uma coloração rosa avermelhada única e uma textura veludada. As folhas da Echeveria Gib Rosa Nortena são geralmente ovais e levemente curvadas para dentro, criando uma aparência de xícara. A coloração varia de um rosa avermelhado profundo no centro da roseta a um verde claro nas bordas das folhas. As folhas também apresentam uma textura veludada, o que é um traço distintivo dessa espécie. Esta suculenta prefere sol pleno ou meia sombra e um solo bem drenado. Durante o verão,
A Echeveria Gibb rosa nortena pode produzir hastes florais altas, com pequenas flores em forma de sino nas cores amarelo ou laranja. As flores são perfumadas e atraem borboletas e outros polinizadores. A Echeveria chiarroensis tem folhas verde-azuladas, com uma borda avermelhada e pontas arredondadas. A coloração das folhas pode variar dependendo das condições de luz e temperatura, e em algumas plantas, as folhas podem apresentar tons de rosa ou roxo. A Echeveria chiarroensis é uma suculenta de pequeno porte, que apresenta uma roseta compacta de folhas carnudas e brilhantes. Esta suculenta é resistente e fácil de cuidar, sendo uma ótima opção para jardineiros iniciantes. Ela prefere sol pleno ou meia sombra e um solo bem drenado. É importante evitar o encharcamento do solo, que pode levar ao apodrecimento das raízes. Ela é uma ótima opção para quem busca uma suculenta de aparência única e elegante para decorar ambientes internos e externos. Graptoveria Snow White é uma suculenta híbrida. Esta suculenta apresenta uma roseta compacta com folhas suculentas, carnudas e arredondadas, que possuem uma coloração branca-azulada. As folhas da Graptoveria Snow White são muito características, com uma textura veludada que lembra a aparência da neve. Elas crescem em forma de roseta e podem chegar até 10 centímetros de diâmetro. Durante o inverno, esta suculenta pode desenvolver tons rosados nas pontas das folhas. Esta planta é resistente e fácil de cultivar, sendo indicada para jardineiros iniciantes. Ela prefere sol pleno ou meia sombra e um solo bem drenado. Como a maioria das suculentas, ela não gosta de excesso de umidade, portanto, é importante permitir que o solo seque antes de regar novamente. A Pachyphytum redowskii rosa é uma suculenta rara e exótica, originária do México. Ela apresenta uma roseta compacta de folhas suculentas e carnudas, que podem variar de cor e textura dependendo das condições de crescimento. As folhas da Pachyphytum redowskii rosa são geralmente arredondadas e achatadas, com uma textura cerosa e uma coloração única que varia de rosa pálido a rosa intenso. As folhas também apresentam marcas em forma de V que se estendem a partir do centro da roseta, criando uma aparência interessante e única. Durante o verão, a Pachyphytum redowskii rosa pode produzir hastes florais altas, com pequenas flores em forma de sino nas cores rosa ou vermelho. As flores são perfumadas e atraem borboletas e outros polinizadores. As folhas da Echeveria Pink Trumpet são carnosas e têm uma textura suave. Elas são dispostas em camadas, criando uma aparência tridimensional interessante. O centro da roseta geralmente apresenta um tom mais escuro de rosa, enquanto as bordas das folhas são mais claras e podem ter um tom avermelhado. No verão, a Echeveria Pink Trumpet pode produzir hastes florais altas, com pequenas flores em forma de sino em tons de rosa ou amarelo. As flores são perfumadas e atraem polinizadores, como borboletas e abelhas. Ela é uma ótima opção para jardineiros experientes ou colecionadores de suculentas que desejam adicionar uma planta única e impressionante ao seu jardim. Ela é uma adição notável para qualquer jardim de suculentas, e sua aparência deslumbrante é garantia de chamar a atenção.